Olá, tudo bem? Aqui novamente Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Lá você tem muito material gratuito, artigos, cursos completos e tem também uma loja virtual com nossos livros, videoaulas, e-books e cursos online. Trago aqui para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 180 ou mais videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas e programação VBA no Excel. Se você quiser um livro atualizado com muito conteúdo do Excel avançado, eu recomendo este livro de minha autoria, Excel 2016 Avançado, Macros e Programação VBA, com um foco no mercado de trabalho. E comprando o livro através desse endereço que está aqui, você tem acesso a 20 excelentes cursos e bônus. São videoaulas sobre funções no Excel, fórmulas, dashboards, VBA, banco de dados e muito mais. Dá uma olhadinha nesse endereço e agora vamos à nossa lição. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução à programação VBA. Na lição anterior, nós vimos a teoria e a apresentação de alguns recursos de análise de dados, testes de cenários, etc. A partir dessa lição, nós vamos ver alguns exemplos práticos, passo a passo, de como fazer essas simulações. Vamos começar nessa lição por uma análise de cenário baseado em uma tabela de uma variável. Tem um único elemento que vai variar para o Excel fazer a simulação para nós. Vamos ver através de um exemplo prático, passo a passo. Nessa lição nós criaremos uma tabela de dados, uma simulação baseada em uma única variável e utilizaremos o Excel para fazer uma análise da hipótese, variando o valor dessa variável. A planilha com os dados para vocês poderem acompanhar esse exemplo está disponível para download nesse endereço aqui. Baixem essa planilha, por gentileza, salvem lá na pasta onde vocês estão colocando os exemplos do curso, descompactem, ao descompactar vai ser gerada a planilha Módulo 4, exercício 07, que é a que nós vamos usar no nosso exemplo. Qual é esse exemplo proposto para a gente aprender a trabalhar, começar a aprender a trabalhar com análise de cenários? Vamos utilizar um exemplo que é clássico para simulações de uma variável. Esse exemplo é utilizado em diversos livros de Excel que tratam sobre simulações. Imagine que você está analisando a hipótese de um empréstimo para aquisição da casa própria. Nesse caso, você fará um empréstimo de R$150 mil com prazo de pagamento de 30 anos, ou seja, 360 meses. E quer calcular o valor da prestação mensal com base em diferentes taxas de juros oferecidas pelo mercado. Você foi em diferentes instituições financeiras, e recebeu diferentes propostas com diferentes taxas de juros. Você quer fazer uma simulação para ver qual que vai ser o valor da prestação nesse prazo fixo de 30 anos, em cada uma dessas taxas de juros. Nesse exemplo, vamos fazer uma análise de cenário para cálculo do valor de prestação mensal em um empréstimo com prazo de 30 anos, 360 meses. Eu estou sempre colocando o prazo em meses porque nas fórmulas de cálculo, fórmulas financeiras do Excel, sempre o prazo é em meses, com base em diferentes taxas de juros oferecidas por diferentes bancos. Usaremos os dados da planilha módulo 4, exercício 07, indicada na figura. E no slide anterior tem um endereço onde você baixa o arquivo compactado com essa planilha e descompacta lá na pasta de trabalho onde você está colocando os exemplos do curso. Então tem aqui uma célula para mim digitar o valor do empréstimo. Aqui tem as diferentes taxas de juros. E aqui o Excel nós vamos usar a análise de cenário para o Excel fazer o cálculo do valor da prestação baseado nessas diferentes taxas de juros, ok? Então vamos lá para o Excel, bem passo a passo, bem com calma, fazer esse exemplo para vocês aprenderem a usar esse novo recurso. Vamos lá para o Excel então. Muito bem, estamos aqui no Excel. O primeiro passo vai ser abrir aquele nosso arquivo, nossa pasta de trabalho módulo 4, exercício 07. Vamos lá então, arquivo, abrir. Ou na pasta onde estão os exemplos do curso, temos aí o módulo 4, exercício 07. Vamos abrir ele. Aí os nossos dados para nossa análise de cenário. E agora vamos com calma que tem alguns detalhes importantes aqui, tá?
A primeira coisa, nós vamos digitar o valor do empréstimo para essa primeira simulação. Então aqui, ó, valor do empréstimo, vou digitar aqui na célula D3. No nosso caso vai ser 150 mil. Tá? Digitei o meu valor do empréstimo, a primeira quero simular para esse empréstimo. A taxa de juros é chamada de variável de entrada, porque é ela que vai variar a cada cálculo para nosso de prestação, que vai modificar de uma prestação para outra, de um cálculo para outro, é a taxa de juros. Ou seja, para cada valor diferente da taxa de juros, vamos ter um valor diferente para o valor da prestação. Para calcular o valor da prestação, nós vamos usar uma função lá da matemática financeira do Excel, que é a PGTO. Para fazer a simulação, nós devemos colocar a função de cálculo em uma célula qualquer da planilha. Veja bem, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar essa função de cálculo em uma célula qualquer da planilha. Por organização, eu coloquei aqui, ó, cálculo de referência, e aqui que nós vamos colocar, mas poderia ser em qualquer célula da planilha, sem problema. Essa célula servirá como referência para o Excel 2010, para que ele saiba quais os cálculos devem ser feitos com os diferentes valores de entrada. Então, a fórmula que eu colocar nessa célula, poderia colocar em qualquer lugar, é a fórmula que o Excel vai usar como referência quando ele for fazer os cálculos e variando a taxa de juros que está aqui. Apenas para recordar, a função PGTO recebe 3 parâmetros. A taxa mensal de juros, por isso que o prazo tem que ser em meses, o prazo em meses e o valor do empréstimo. Na nossa planilha, as taxas estão na coluna B, ó. Começa aqui a partir do B6. O prazo é de 360 meses, 30 anos. Esse prazo vai ser informado fixo na fórmula. E o valor do empréstimo nós digitamos na célula D3, ok? Aqui na célula D3 nós temos o valor do empréstimo. Com isso, a função PGTO de referência vai ficar da seguinte maneira. Deixa eu dar um zoom um pouquinho maior ainda aqui. Pronto. Qual é a função que eu digito aqui? Toda função começa com igual. PGTO, que é a função financeira que retorna um pagamento. Taxa. Taxa eu vou colocar aqui A6. E já me explico. Antes que vocês digam que o Júlio está louco, eu já me explico. A6, ponto e vírgula. O prazo é fixo, 360 meses. Ponto e vírgula, e a terceira é onde eu quero que ele calcule o valor da prestação. No caso aqui, valor da prestação, não, o valor do empréstimo. Então é uma célula qualquer que eu já tenho que me explicar por que o prazo e onde está o valor da prestação do empréstimo, no nosso caso é D3. Então, essa célula que eu não expliquei ainda, o A6, está simplesmente em branco, já vou explicar. O prazo e o valor do financiamento. Agora, antes que vocês digam que eu estou louco, por que eu coloquei como primeiro parâmetro o A6? A6 é uma célula vazia, né? Ao invés de A6, não seria B6, que é onde está a primeira taxa de juros, já que o primeiro parâmetro é a taxa de juros? Por que eu coloquei uma célula vazia e não a célula onde está a primeira taxa de juros? Utilizamos uma célula vazia à esquerda do primeiro valor de entrada, por isso que eu deixei essa coluna A em branco aqui, para que o Excel possa fazer a simulação. Quando inicia a simulação, o Excel 2010 usa a célula 6 como um local para cálculos temporários, onde ele coloca a fórmula de referência, calcula o valor para a primeira taxa de juros, que é o valor que está do lado, e em seguida transporta esse valor para o local definitivo. Em seguida, o Excel 2010 usa a próxima taxa de juros, calcula um novo valor e transporta um novo valor para o destino. Isso se tivesse 1000 taxas de juros diferentes, ele faria 1000 vezes. Então tem que ter uma célula em branco à direita, da primeira taxa de juros. Isso é uma estrutura exigida pelo recurso de análise de cenários de teste de hipótese do Excel, ok?
Então, por isso que usamos como primeiro parâmetro A6 a primeira célula em branco ao lado da primeira taxa de juros. Tem que ser essa célula aqui. Por isso que tem essa coluna A em branco aqui, que talvez vocês até tenham estranhado logo que abriram a planilha. Ok? Deu para convencer vocês que o Júlio não está louco, que é a estrutura que o Excel usa para fazer as simulações que exige isso? Muito bem, colocou a fórmula, deu um Enter. Ele vai fazer isso porque não tem espaço. Está dando... Nesse momento, o Excel calcula um valor negativo, pois a célula B5 contém um valor 0, tá? Que é essa célula aqui. Dessa maneira, a função PGTO irá calcular o valor da prestação negativo indicado pelo número em vermelho e entre parênteses. Não se preocupem com isso agora, porque é apenas um cálculo de referência, tá? Agora... definimos tudo, a fórmula de cálculo, o valor da prestação, tem aqui as diferentes taxas de juros. Agora nós temos que informar para o Excel onde está a nossa tabela de dados para ele poder fazer esses cálculos e essas simulações, tá? Agora estamos aptos a iniciar a nossa simulação. Selecione o intervalo de células que inclui todos os valores de entrada mais a célula de referência. No nosso exemplo, o intervalo vai ser de B5 até... perdão, essa fórmula aqui, pessoal, vocês tinham que colocar na célula de baixo. Só vou arrastar ela aqui então, tá? Um pouquinho aqui, que é na célula C5, aqui, tá? Essa é a estrutura que o Excel exige, porque depois quando eu for selecionar a tabela de dados, ela tem que estar do ladinho aqui. Então, essa função de referência aqui, coloque aqui para facilitar na hora da gente selecionar a tabela, ok? Não é em qualquer célula da tabela, e sim nessa aqui, que é acima e à direita da onde estão os valores ali, ok? Muito bem, feito isso, agora nós estamos aptos para iniciar a nossa simulação. Selecione o intervalo de células que inclui todos os valores de entrada, incluindo de B5 até aqui o C15, tá? Que inclui a fórmula de cálculo e todos os valores de entrada aqui, tá? No nosso exemplo, selecione o intervalo de B5 até C15, conforme indicado aqui para vocês. Com as células selecionadas, clique na guia Dados. Dentro do grupo Ferramentas de Dados, clique em Testes de Hipótese, aqui, nessa flechinha para baixo. Testes de Hipótese, aí vai vir essas opções. Utilize essa opção aqui, Tabela de Dados. Por quê? Porque nós estamos utilizando uma tabela de dados de uma variável. Por isso a importância da lição anterior, conhecer o conceito de tabelas de dados. Então, recapitulando, selecionou aqui o intervalo, vem em Dados, clica na setinha para baixo ao lado de teste de hipótese e clica em tabela de dados. Vai ser exibida essa caixa aqui, tabela de dados, onde temos esses dois campos aí, onde você tem que definir em que faixa estão esses valores. O que são esses campos? Célula de entrada de linha. Nessa célula você deve inserir nesse campo, perdão, a referência da célula de entrada para uma tabela de dados de uma única variável quando os valores de entrada estiverem em linha. Os valores estiverem em diferentes colunas, mas todos na mesma linha. Para uma tabela de dados de duas variáveis, vou inserir referências nessa caixa e na caixa de célula entrada de coluna. No nosso exemplo, os valores não estão em linha, então essa aqui, células de entrada em linha, fica em branco. Não tem nenhum das variáveis está variando ao longo das linhas. Célula de entrada em coluna. Aqui nós vamos inserir uma referência da célula de entrada para uma tabela de dados de uma única variável quando os valores de entrada estiverem em uma coluna, que é o nosso caso. Os valores de entrada estão aqui na mesma coluna B, variando de uma linha para outra, todos na mesma coluna. Para uma tabela de dados de duas variáveis, insira referências nessa caixa e na caixa célula de entrada de linha. No nosso caso tem uma única variável e ela é em coluna, então vamos usar essa célula de entrada de coluna.
É o caso do nosso exemplo, onde os valores de entrada que vão variar, as diferentes taxas de juros, estão na coluna B. A célula de entrada é o endereço da célula de referência. Esta é a célula em branco ao lado dos valores de entrada. No nosso exemplo, é a célula A6. Então, a célula de referência é essa célula A6 aqui, onde nós usamos ela lá na hora da nossa fórmula. Que eu disse que vocês poderiam dizer, Júlio, mas não é B6? Não, é A6 que está em branco do lado, para o Excel poder fazer os cálculos temporário e variar. E aqui tem que digitar o endereço absoluto. Então, é cifrão A, cifrão 6. A célula de referência, que é essa aqui onde a primeira em branco ao lado do primeiro valor. No nosso exemplo, é a célula A6. Digite o endereço absoluto A6, conforme indicado aqui nessa janelinha, ok? Agora digitou, clica em OK. E olha que maravilha. Rápida e muito rapidamente, o que o Excel fez? Calculou o valor da prestação para cada uma dessas situações para um prazo de 360 meses, né? Observem aí rapidamente que ele calcula para nós a uma taxa de juros mensal o valor, que é uma taxa alta, né? Nós colocamos taxas bem altas aqui, ele calculou esse valor. Você poderia formatar aqui normalmente, ó, usando página inicial, formatação aqui, e é valor negativo, por quê? Porque é um valor que você teria que pagar mensalmente para esse empréstimo. Os valores são negativos, pois representam pagamentos. Vamos fazer uma simulação, vamos alterar o valor do empréstimo de 150 mil para 100 mil. Vamos ver se ele recalcula. 100 mil, olha que beleza, rapidamente ele recalcula todos os valores dos empréstimos. Ah não, mas eu vou pegar uma casa melhor, é 500 mil meu. Aí, rapidamente ele recalcula todos os valores para nós, tá? Dessa maneira, você poderá fazer diferentes simulações com diferentes valores para o empréstimo de forma rápida e prática, tá? Salve a planilha com o nome módulo 11, exercício 0, módulo 4, perdão, exercício 07 pronto, na pasta de exemplos do livro. Ok? Vamos lá então, arquivo, salvar como, vou lá na pasta do livro, módulo 4, exercício 07, espaço, tracinho, espaço, pronto. Viram então como rapidamente a gente faz uma simulação? O próprio Excel calcula para nós muito rapidamente e aí ele permite a gente variar aqui o valor da entrada, 250 mil. E ele já recalcula para nós o valor da prestação. Valeu, pessoal! Espero que esta lição tenha trazido uma luz para vocês, para essa parte de análise de cenários. Espero que essa lição tenha sido útil, que tenha trazido novidades e vamos praticar mais a partir das próximas lições. Agradeço por terem me acompanhado até aqui, desejo um excelente estudo a todos e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de videoaulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. É inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail.
tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. E ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisam estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist, indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.